Dá-nos a graça, Senhor Deus, de discernir, de observarmos, de ter o nosso coração atento àquilo que o Senhor estará falando, desde a leitura até o último momento nessa noite, Senhor. Assim como acreditamos que o Senhor já falou nessa noite, pela leitura do texto, pelos cânticos, por tudo aquilo que foi dito nessa noite. Fala-nos ainda mais, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, eu gostaria que colocasse o primeiro slide. Então tá ótimo. Esse é o primeiro slide. Tá aí então, primeiro slide. Irmãos, anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus, fazer discípulos, esse é o papel da igreja. A palavra de Deus, nesse texto de Mateus 28, 19 a 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, essa é um versículo chave para nós cristãos. É a palavra, é dos primeiros versículos que, como servos de Deus, quando nos convertemos, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, é um dos primeiros versículos que guardamos, que aprendemos, que começamos a observar. E esse é o papel da igreja, essa é a ordem que Jesus dá a nós cristãos. E por esses dias eu estava ouvindo uma reportagem e o Papa Francisco está vindo ao Brasil, e eu ouvindo a reportagem eu achei muito interessante, e isso é um alerta para nós, como que os intelectuais olham para os cristãos. As estatísticas dizem que na década de 70 a população no Brasil tinha 92% de católicos apostólicos romanos. Hoje essa porcentagem caiu para em torno de 62%, 62,2%, até 64% em algumas estatísticas você vai ver isso. Mas o que me chamou a atenção na reportagem que eu vi é como os intelectuais observam, como eles olham as religiões, como eles olham para o cristianismo. Porque quando pensamos no papel da igreja, é importante nós nos atentarmos para isso. E é bem assustador olhar para os intelectuais trazendo notas e mostrando, por exemplo, na história, houve uma época onde era o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Mas os intelectuais vão mostrar que esse período foi muito ruim para a humanidade. Olha que coisa, porque olhando para a própria Igreja Católica, a Igreja Católica em seu período medieval, período das Inquisições, período em que o cristianismo dominou toda a humanidade, e em nome de Deus
o governo fez e desfez. E hoje nós vemos que a Igreja Católica Apostólica Romana perdeu muito dessa porcentagem. E aí nós, como evangélicos, mas também cristãos, e essas nomenclaturas acabam às vezes confundindo a gente, porque na verdade existe só um povo cristão, existe apenas um povo, e são aqueles que realmente aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Como que é visto os evangélicos hoje? Porque se no passado nós tivemos os cientistas, nós tivemos aqueles que eram os pensadores, e eles foram queimados no período da Inquisição, como que é hoje? Aonde o antropocentrismo domina, reina, o homem como centro de tudo. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo aquilo que eu quero mostrar. O que eu estou tentando mostrar para vocês é como o inimigo das nossas almas tenta de todas as maneiras manchar o nome de Jesus, manchar o cristianismo. Por isso é importante você prestar atenção, porque nos nossos dias, os intelectuais, e na reportagem que eu vi, eles riem dos evangélicos e dizem que anunciam palavras de esperança, de melhora para o homem. E quando nós ouvimos numa reportagem e prestamos atenção no que está sendo dito, nós ficamos assustados. Mas vamos olhar para a igreja, vamos olhar para a igreja evangélica no Brasil hoje. Como que é visto a igreja? Qual é o evangelho que está sendo pregado? Anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus, fazer discípulos. Esse é o papel da igreja. Mas como a igreja tem anunciado esse evangelho? Como a igreja tem cumprido o seu papel? E eu gostaria de estar trabalhando, meditando com você nessa noite em cima disso. Porque a igreja, e eu quero colocar entre parênteses essa igreja, eu creio que vocês compreendem o que eu estou dizendo. Porque a igreja, de uma certa maneira, tem procurado estratégias, formas para encher as suas congregações, para que os bancos estejam cheios, todos ocupados, todos preenchidos. Então se anuncia o reino dos homens para os homens, e o reino de Deus, aonde fica? Porque muitas vezes está se anunciando melhora de vida, melhoras de situações financeiras. Mas preste atenção, no que está acontecendo nos nossos dias. No próximo slide, nós temos aí estratégias que muitas vezes nós vemos por aí. Campanha dos 7 mergulhos de Naamã.
e baseados em textos da palavra. Campanha da carta de afronto, campanha do derrubar do gigante, campanha do derrubar das muralhas de Jericó, e campanha disso e campanha daquilo. Mas como eu vi em uma palavra do pastor do Livres para Adorar, você não vê por aí, eu não vi por aí nenhuma campanha do negue-se a si mesmo. Você já viu alguma campanha aqui? Vamos fazer uma campanha do negue-se a si mesmo? Nós precisamos fazer a campanha do negue-se a si mesmo, porque nós estamos buscando a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, os nossos próprios interesses. Senhor, eu sou teu, Senhor. Olha, me dá um carro novo, me dá um bom emprego. Senhor, me dá, Senhor, porque eu preciso. Mas qual é a palavra para os cristãos? Qual é a palavra? Qual é a boa nova? O papel da igreja é anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus. E aí eu me lembro, na quarta-feira, no estudo que tivemos aqui, e quando estudando sobre arrependimento, e pensando lá em Gênesis, quando Adão e Eva estavam lá no jardim, e falando do pecado, qual foi o pecado de Adão? E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós lemos lá em Gênesis, nós vimos que eles desobedeceram o Senhor. Mas o que nos chama bastante atenção, e quando nós refletimos e pensamos, isso foi falado aqui na quarta-feira, e quantas vezes nós lemos o texto, quantas vezes nós conhecemos a palavra, nós sabemos, mas como nós muitas vezes e facilmente nos esquecemos. Porque Adão, ao desobedecer, na verdade ele estava querendo se tornar independente de Deus, porque no jardim ele era dependente. Por isso está aí uma boa dica para nós. Talvez começarmos a fazer campanhas, e uma dica talvez seja essa: a campanha do negue-se a si mesmo. Olha o que diz esse versículo de João, Evangelho de João 12, 24. Jesus nos fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Vocês compreendem isso, irmãos? Se morrer, dá muito fruto. Então, se o papel da igreja é anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus, fazer discípulos, o que eu preciso é morrer para mim mesmo. Se eu quero fazer com excelência o papel para o qual o Senhor me designou, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Precisamos morrer.
Por isso agora eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 1. Versículo de 1, é o capítulo 1 inteiro. Vamos fazer a leitura. Eu estou lendo na versão da NVI. Ela está aí também no Datashow. Para ganharmos tempos, eu estarei já lendo. Neemias, capítulo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e a oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém. Senhor, mais uma vez nós nos curvamos diante da tua palavra. E nós clamamos a ti, Senhor. Tu conheces os nossos corações, tu conheces as nossas fraquezas, Senhor. Tu nos conheces. Diante de ti, Senhor, não há como se esconder. Diante de ti, Senhor, não existe nada que escondamos de ti. Tu nos conheces, Senhor. E por isso, Senhor, é que nós nos curvamos diante de ti. Porque nós
reconhecemos, nós sabemos, Senhor, que precisamos de Ti, que dependemos de Ti, e que se não for o Senhor, não poderemos fazer. Senhor, Tu tens um propósito para com a Tua igreja, Tu tens um chamado para a Tua igreja, Tu tens uma ordem para a Tua igreja, mas como, Senhor, fazer com excelência aquilo que Tu tens nos ordenado? Senhor, somente se negarmos a nós mesmos, somente se nos rendermos a Ti. E por isso nós nos curvamos diante de Ti mais uma vez e Te pedimos, Senhor, nos orienta pela Tua palavra, fala conosco através da Tua palavra mais uma vez, desperta-nos, como já foi dito hoje, Senhor, tira-nos da mesmice, abre, Senhor, os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre as nossas mentes, Senhor, para perceber a urgência que há, Senhor, para anunciar o Teu reino, para falar as boas novas, para fazer discípulos, Senhor. Nós estamos curvados diante da Tua palavra, e assim nós clamamos em nome de Jesus. Desperta-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, diante desse texto, irmãos, diante dessa palavra, eu gostaria de pensar um pouco com vocês e tentar fazer aqui um paralelo, que nós possamos estar pensando juntos como cumprir essa ordem, como cumprir esse papel que o Senhor nos tem ordenado. A história de Neemias todos nós conhecemos, e eu gostaria de lembrar algumas coisas aqui. Neemias, coloca o próximo slide. Neemias, o significado da palavra Neemias: o Senhor é consolação, consolador. Quem é o nosso consolador? Quem é o nosso consolador? Eu não ouvi? O Espírito Santo. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para essa palavra. E como é interessante nós pensarmos e olhar para o significado, como a palavra de Deus é viva, como ela nos ensina, como ela nos orienta, como ela fala conosco. A palavra consolar, ela vem do latim, é a junção de duas palavras, como você está vendo aí no slide. Vindo do latim, duas palavras, com, que quer dizer junto, mais solare, que quer dizer aliviar. Então a palavra consolar, do latim, traz esse significado, junto do alívio. Mas olha que interessante, vamos para o Novo Testamento. O Consolador, essa palavra ela vem lá do grego, é parakletos, e do grego ela traz esse sentido. Olha que coisa tremenda. Para
Kletos. Então, ao lado de Kletos, chamado. E pode ser traduzido de uma forma literal e bruta como aquele que é chamado para andar lado a lado. Aleluia! Que coisa tremenda entendermos o significado de algumas palavras. Mas olha que interessante. No próximo slide, eu estava fazendo alguns estudos e buscando alguns artigos e olha que interessante. Vejamos, vocês responderam e nos vem sempre à mente quando falamos do Consolador, nos vem o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, Jesus, ele fala que enviaria o Consolador. Mas aqui, olha, vejamos a unidade de atributos da Trindade. Cristo é chamado em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, de advogado. Paracletos, a mesma palavra no grego. Olha como diz o versículo na NVI. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui, na NVI, ela traz a tradução de intercessor. Então preste atenção, irmãos, que o paralelo que eu estou querendo trazer para vocês. Nós estamos no texto de Neemias, e a palavra Neemias quer dizer: o Senhor é consolação. E aí nós estamos pegando o significado de consolador. E aí nós estamos vendo que a tradução aqui na NVI, ela traz também como intercessor. Esse consolador, ele é intercessor. Na corrigida, nós vamos ver a tradução nos trazendo a tradução de advogado. Segunda parte diz: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Na revista corrigida e na atualizada, nós vamos ter a tradução de paracletos, para advogado. Então, Neemias aqui, no Velho Testamento, ele traz essa figura, e não foi por menos que ele foi chamado de Neemias. Olha que coisa. Ele foi o intercessor do povo. Veja que no capítulo 1 que nós lemos, ele está orando, ele está clamando ao Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, o Espírito Santo é chamado por Cristo de Consolador. Também a mesma palavra, Paracletos. E no texto de 2 Coríntios 1:3, Deus Pai é posto sobre toda a consolação, trazendo o mesmo sentido, o mesmo significado, Consolador. Então nós vamos ver que o Consolador, ele está na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E como nós vimos o sentido da tradução aqui para Paracletos, é aquele que é chamado para andar lado a lado. E nós estamos pensando em como cumprir o papel, como cumprir essa ordem. Nós já compreendemos que precisamos morrer, precisamos negar a nós mesmos, precisamos reconhecer que somos dependentes, que precisamos dele, que ele vai andar lado a lado conosco. E se você quer cumprir o papel para o qual Deus te chamou,
Renda-se a Ele. Negue-se a si mesmo. Tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, são nossos eternos consoladores. Não é por menos que Jesus, em João 14,16, que Ele diz que Ele enviaria o outro Consolador. Aqui Ele usa essa palavra allos, no grego, para outro. Tradução de outro, allos, que traz esse completamente igual ao primeiro. Jesus está indo para o Pai e envia o Consolador. Ele envia o outro, o Consolador. E ainda nesse parênteses, atentemos para a riqueza de significado dessa palavra. Paracletos é uma palavra grega de um significado tão profundo. Por exemplo, o texto de João 14,16, na edição de 1611 da King James Bible, Paracletos foi traduzido como conforto, consolador, confortador. Nas edições modernas dessa mesma tradução, foi traduzida como helper, ajudador. E a tradução usada, que é a tradução usada na NVI, em português, podemos ver esse texto empregando o adjetivo conselheiro. Olha quantos significados para a mesma palavra. Conselheiro. Na NTLH, a tradução escolhida foi auxiliador. Na tradução João Ferreira de Almeida, tanto na corrigida como na atualizada, vemos o adjetivo consolador. E na King James, atualizada na língua portuguesa, esse verbo foi traduzido como advogado. Então Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso Senhor. Ele estará conosco. Ele nos diz que estará conosco lado a lado, aonde quer que estejamos, no que quer que façamos. Por isso, você quer fazer com excelência? Você quer cumprir a ordem? Basta render-se a Ele. Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, Ele vai te auxiliar, Ele vai te aconselhar. Então vamos fechar esse parênteses, vamos voltar para o texto. O significado de Neemias: o Senhor é a consolação. O horário voou. E agora aqui a gente vai começar. Então nós, voltando para o texto de Neemias, nós vemos que Neemias estava entre os judeus cativos na Pérsia. Ele foi levado no cativeiro, e ele estava lá junto com os israelitas, como já havia sido predito pelo profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, que nos diz: toda a terra se tornará uma ruína, desolada, e estas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Neemias estava na Pérsia e encontrou Anani e mais algumas pessoas oriundas de Judá. E estes o informa como se encontra a cidade de Jerusalém. Como nós lemos no texto, no versículo 1 e 2, mostra Neemias então fazendo a pergunta:
um de seus irmãos está vindo lá de Jerusalém e ele pergunta notícia da sua terra, notícia do seu povo. E a notícia é que o povo que está lá está passando por grande dificuldade, por grandes lutas. Os muros foram destruídos, foram derrubados. Meus irmãos, preste atenção, porque esses muros podem representar aqui aqueles que fazem parte do povo e aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Os muros aqui estavam todos derrubados. Quantas vezes, em quantos textos nós encontramos na Bíblia mostrando igrejas que por não estarem arraigadas nas doutrinas dos apóstolos, permitiram entrar em heresias, entrar em movimentos que é totalmente fora dos propósitos de Deus. E eu gostaria que você pensasse junto comigo, porque como nós falamos no início, às vezes nós queremos pregar com excelência, anunciar as boas novas, e aí tentamos procurar estratégias, queremos procurar formas para encher as congregações. Mas precisamos tomar cuidado, porque estes muros representam os limites. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nós precisamos estar moldados, firmados na palavra de Deus. E se queremos anunciar as boas novas, se queremos falar do reino de Deus, ora, o que é o reino de Deus? É chegado o reino de Deus. Se existe um reino, existe um Senhor. E quem é este Senhor? A palavra de Deus nos diz que não podemos servir a dois senhores. Talvez seja a hora da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, se despertar para levantar os muros. Mas como fazer isso? Neemias, ele se propõe a fazer isso. Pode avançar nos slides, eu pulei alguns aí. 4 pontos para destacarmos da vida de Neemias. Primeiro ponto: um homem de oração. Para falar com o rei, a primeira coisa que Neemias faz, ele vai buscar o Senhor. E o texto aqui do primeiro capítulo de Neemias mostra que Neemias se entristece muito. Seu coração fica partido por saber a situação, por saber como está o povo de Deus. Meus irmãos, preste atenção no paralelo que eu estou fazendo. Você tem percebido como está a igreja hoje? Você tem percebido, você tem observado? O número tem crescido.
Mas como está a igreja hoje? Como dissemos, os intelectuais se dizem ateus, se tornam céticos, não acreditam, eles riem, porque num período usaram o nome de Deus para o bem próprio, em outro período estão usando o nome de Deus para o seu próprio bem. O que mudou? Neemias olhou para aquela situação do povo, olhou para aquela situação e clamou ao Senhor. Versículo 4 diz: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele não se conforma com isso. E o que é interessante nós percebermos em Neemias é que ele vai para a palavra de Deus, ele vai para as Escrituras, e a oração que ele faz ao Senhor é: Senhor, esse é o teu povo. Vamos lá, versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Olha o que ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Nós. Perceba que, preste atenção que a oração que Neemias faz é: nós cometemos. Porque muitas vezes nós podemos: olha, Senhor, olha o teu povo, eles pecaram, eles falharam, olha, a igreja está fazendo isso, olha aquela igreja o que está fazendo, olha aquela outra o que está fazendo, o que a tua igreja está fazendo, Senhor? Senhor, perdoa eles. Não, Neemias fala: nós. Primeira pessoa do plural, ele se coloca junto, ele faz parte da igreja. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Vocês percebem, irmãos, a urgência? Como está a igreja hoje? Talvez seja fácil pegar o microfone e falar: a igreja está assim, a igreja não está fazendo da maneira certa, a igreja está fazendo da forma errada, a igreja está usando estratégias e mais estratégias. Nós temos falhado, irmãos. Mas como nós cantamos aqui hoje, a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos alcançou. Aleluias. A graça do Senhor nos basta. E não há nada que possa te impedir de fazer aquilo que o Senhor ordena a você fazer. Basta você se render a Ele.
se o grão de trigo não cair na terra e morrer, se ele não cair e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Por isso, meus irmãos, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para convocar você a participar dos pequenos grupos. Nós estaremos nos reunindo agora no próximo mês. Estaremos de casa em casa, apresentando nomes. Preciso que ore por esta pessoa, preciso que ore por esta, preciso que ore por aquela. Cada um de nós terá a oportunidade de participar. Cada um de nós vai poder dar o nome, vai poder colocar o nome. E juntos nós podemos fazer o melhor para o reino de Deus. Que os nossos corações sejam despertados. Tinha muito mais o que falar aqui, mas o tempo não é possível. Neemias, não foi por acaso que Neemias foi chamado de Neemias, porque Deus tinha um chamado na vida dele. Não foi por acaso que esse nome foi dado a ele. E o Senhor o aconselhou na tarefa de restaurar os muros. O Senhor o consolou. O Senhor o ajudou. O Senhor interveio. O Senhor o auxiliou. E tudo isso aqui fazia parte do próprio sentido, do próprio significado do nome de Neemias. Pois é, meu irmão. Talvez você diga assim, mas eu não me chamo Neemias. É mesmo. Mas como diz a palavra, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso sobre você está o nome de Jesus. E como diz lá em Isaías, o nome dele é maravilhoso. Conselheiro, Consolador, não há nada que te impeça de fazer, porque Ele está te chamando. Ele está te chamando. Betinho, eu estou perdido aqui, me perdoe, mas o texto que nós lemos na abertura, Atos capítulo 2, depois versículo do 2, 36. Só para nós fecharmos. Foi lido no início do culto. Capítulo 2 de Atos, versículo 36 nos diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa para vocês é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Vocês entendem isso? A promessa, eu vou repetir, pois a promessa, versículo 39,
pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Talvez você ainda não tenha escutado. O Senhor está te chamando. O Senhor te chama. Ide, portanto, e fazei discípulos, diz o Senhor. Amém? Deus nos abençoe.